o povo d'água na Umbanda. Uma das linhas menores mais importantes dentro da Umbanda e que se subordina à linha de Iemanjá é aquela conhecida pelo nome de povo d'água ou linha das águas, trabalhando no ambiente que chamamos Calunga Grande, que significa o mar. Mesmo os terreiros que não são liderados por falanges governadas por essa orixá, esse povo se manifesta geralmente no meio das giras de caboclos ou em giras específicas para elas. No povo d'água estariam caboclos de todas as iabás, ou seja, as orixás femininas, todas ligadas ao elemento água. Desse modo, pensam Lourenço Braga, um dos discípulos de Zélio Fernandino de Moraes, em seu Umbanda, Magia Branca e Quimbanda, Magia Negra, de 1942, e obras mais recentes, como aquelas de W.W. da Mata e Silva e Nosso Trabalho. Já para Leal de Souza, em seu O Espiritismo, a Magia e as 7 linhas de Umbanda de 1933, haveria 2 linhas de Iabás, uma destinada a Iemanjá e outra para Iansã, como vimos em nosso vídeo 42. Com isso, queremos dizer que não há um consenso entre estudiosos sobre o assunto, mas que, naturalmente, deveremos escolher um raciocínio para trazer até aqui. No povo d'água, encontraremos 2 categorias de entidades que assumem a forma feminina. Primeiro, as ondinas ou sereias, que são entidades ligadas a Iemanjá e que são apresentadas nas imagens como vemos nas antigas mitologias e folclore, presente nos trabalhos mediúnicos quando feitos no mar. Sua principal característica é não falarem durante os trabalhos, ondulando os braços à semelhança das ondas ou rolando na areia. São indispensáveis para conduzir as energias criadas durante os trabalhos de Umbanda. Assim, desmancham certos fluidos pesados oriundos de nossos pensamentos, de nossas tristezas mais profundas ou nos enfeitiçamentos, dissolvendo-os no fundo dos rios e mares. E também encontramos as caboclas que assumem a forma indígena, identificando-se nas linhas de Iemanjá, Oxum, Iansã e Nanã, costumando incorporar em seus médiuns, rodopiando muito. Todas elas emitem sons longos que lembram, de certo modo, os golfinhos e as baleias. São entidades muito maternais, muito doces, alegres e juvenis, com enorme domínio sobre as águas, lagoas, pântanos e fluidos espirituais para a concretização de seus trabalhos. Elas se agrupam por esse extremo sentimento de amor e compaixão que já conquistaram inumeráveis reencarnações, formando imensos grupos espirituais. É comum, em alguns terreiros, o término das giras contar com elas para a limpeza espiritual do ambiente. Mas não são apenas essas tarefas que essas caboclas desempenham em nossas giras. São elas que recebem as ofertas que damos na beira das águas, fazendo a troca magnética em nosso benefício. São elas que são chamadas para promover a paz, a harmonia dos lares, reunindo casais pelos laços da afinidade e criando laços afetivos entre filhos. Cuidam de crianças, incentivando-lhes a calma e a cura quando doentes. Favorecem a gestação, protegendo as jovens mães e as crianças que carregam em seus ventres. Aos médiuns videntes, elas aparecem como entidades da mais extrema beleza, cercadas de luz, algumas vezes lembrando as formas de Maria, a mãe do Cristo. Em seus trabalhos nos ambientes que governam, são protegidas pelos caboclos que lhes fazem a ronda, garantindo-lhes a segurança, como Ogum Beramar, Ogum Iara ou Ogum Sete Ondas. Vale a pena comentar também
sobre outro grupo de entidades que compõem uma das linhas que respondem a Iemanjá. São eles os marinheiros, que não são cultuados em todas as regiões do país. Nas giras dedicadas a eles, manifestam-se como homens ou mulheres ligados de algum modo ao mar. São eles os antigos marinheiros e oficiais, pescadores, mercantes e moradores do cais. Chegam em seus médiuns com muita alegria, tropeçando de um lado ao outro como se equilibrassem em um convés balançando no mar. Alguns trazendo fortes sotaques originários de todos os cantos do mundo. São entidades especializadas na limpeza fluídica, no desmanche de angústias e dores íntimas dos consulentes, no desligamento da magia negativa e muito poderosos contra as entidades mal intencionadas. Bem, quando falamos das águas na Umbanda e as entidades luminosas que nelas trabalham, vamos encontrar um outro universo onde nele, mais uma vez, encontraremos a imensa misericórdia de Deus sobre toda a criação. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Semana que vem, novos vídeos. Muito obrigada por estar conosco.